Bom, olá meus amigos e amigas, aqui é o William Jacob. Iniciamos neste momento mais um programa Estudando as Obras de Leon Denis. E hoje nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 2 do livro O Porquê da Vida. E este capítulo, Leon Denis intitula como Os Problemas da Existência. E é interessante porque no programa, no estudo anterior, nós falávamos a respeito de como o homem pouco se importa com as questões filosóficas da vida, de onde veio, para onde vai, por que aqui está encarnado, qual que é o objetivo da vida. E Leon Denis vai chamar a atenção para os perigos dessa não preocupação com essas coisas. E ele escreve assim, que assim como dissemos, a dificuldade de resolver esses problemas faz muito frequentemente rejeitá-los. Então é uma questão interessante. Como eu não posso resolver, então eu rejeito. Aí eu nego, eu não quero saber disso. Essa é uma questão que ela atinge não só essas questões da existência, mas várias outras em torno da nossa vida. Então, na incapacidade de achar uma solução, aí eu opto pela rejeição. Na incapacidade de uma solução, por exemplo, para as questões políticas, daí eu opto por rejeitar a política. Na incapacidade de solucionar os problemas sociais, aí eu opto por rejeitar todas as opções que nós temos. E assim nós poderíamos observar esse comportamento da rejeição em vários momentos, em várias fases da nossa vida. E o foco de Leon Denis aqui era o problema maior. Problema no sentido de que deveria receber de nós uma atenção proporcional à amplitude que é o problema da existência. Que a gente vai observar aqui que essa rejeição, ela não é simplesmente um problema superficial. Ela vai nos trazer aí algumas dificuldades ao longo da vida. E Leon Denis já diz aqui logo em seguida, a opinião da maioria é vacilante, indecisa. E aí o que acontece? Os atos e os caracteres, ou o caráter disso se ressentem. E ele vai explicar com logo um pouco depois aqui, dizendo que aí está o mal da época, a causa da perturbação da qual ela é presa. Então vamos lembrar que esse livro aqui foi escrito em 1885. Então Leon Denis escreve essas reflexões olhando para o contexto atual em que ele vivia. E ele vai apontar então que o mal da sua época era justamente a não preocupação em relação a essas coisas. E aí ele diz, temos o instinto do progresso, queremos caminhar, mas para onde ir? Ele pergunta. Como assim instinto do progresso? Nós sabemos que a lei do progresso é uma das leis divinas. E onde é que ela está escrita? Na nossa consciência. Então, a necessidade, a vontade do progresso, da evolução está dentro de nós. Então, de uma maneira ou outra, nós, de certa forma, somos conduzidos, nós somos atraídos por essa lei. Só que a não compreensão do que ela é e de qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso papel na existência, nós ficamos perdidos. Queremos caminhar, como diz Denis, mas para onde ir? Diz ele, é nisso que não se pensa suficientemente. E eu poderia dizer que não é só uma questão da época de Leon Denis, que ainda hoje, quando eu gravo este estudo em 2020, nós podemos dizer também que muitos de nós aqui estamos meio que perdidos, sem saber para onde ir. E isso tem complicações, isso traz consequências prejudiciais para o indivíduo e, claro, para a coletividade. E aí o que eu acho magistral, e Leon Denis tem essa capacidade de olhar para as questões do dia a dia, de olhar para aquilo que acontecia ao seu redor e a partir daí tirar lições filosóficas e vincular isso ao ensino espírita. Olha o que ele diz agora. O homem, ignorante dos seus destinos, é semelhante a um viajante que percorre maquinalmente uma estrada,
sem dela conhecer nem o ponto de partida e nem o ponto de chegada, e não sabe por que viaja. Olha que interessante. Eu costumo até brincar em alguns estudos, algumas palestras que eu faço. Para a gente entender isso aqui na prática, é só a gente tentar imaginar, se deparar com um viajante, não importa qual o seu meio de transporte, se é avião, trem, ônibus, carro, bicicleta, moto, ou se ele está caminhando, e perguntar para ele assim: ô meu amigo, você está viajando? De onde que você vem? E ele responder: não sei. A gente já começaria a desconfiar de que ele tem ali um certo transtorno, algum problema. Mas como é que você está viajando e não sabe de onde que você vem? Você saiu de algum lugar? Mas vamos supor que a gente ficaria mais curioso e perguntaria então: para onde você vai? E ele respondesse assim: não faço a mínima ideia. Bom, aí se a gente tinha alguma suspeita de que ele estava com problema, a gente realmente vai ter a certeza de que ele está com muito problema, sem saber de onde partiu e qual que é o seu destino. E a terceira pergunta seria quase que inevitável, que é: se você não sabe de onde vem nem para onde que vai, por que você viaja? Aí eu até brinco, ele fala assim: olha, não sei, pergunta no posto Ipiranga, né? Claro que é uma brincadeira aqui de uma propaganda que tinha até pouco tempo atrás, que ficou muito conhecida, em que o posto Ipiranga supostamente responderia todas as questões, todas as dúvidas de quem viajava. Não, esse é um ponto. Agora, essa metáfora, essa analogia que o Landini faz, ela é muito verdadeira para as questões da vida. Muitos de nós não sabemos de onde viemos. E alguém pode até falar assim: ah, eu vim do hospital, e dá o nome do hospital e fala: eu vou para o cemitério. Não, isso a gente está falando do corpo. Nosso corpo saiu de dentro da nossa mãe, num hospital ou numa fazenda, enfim, em casa, e tem a destinação, um crematório, um cemitério, enfim. Mas isso a gente está se referindo ao corpo físico. Leon Denis traz agora aqui o questionamento para o espírito. De onde viemos? Viemos do mundo espiritual. E para onde vamos? De volta para o mundo espiritual. Se a gente sabe disso e entende e compreende que o objetivo é voltar para o mundo espiritual mais evoluído do que quando de lá veio, aí tudo muda. Porque aí eu entenderei por que eu estou viajando. E quando eu não entendo isso, a consequência, como eu já disse, ela é grave. E olha o que Leon Denis fala. Que diante dessa impossibilidade, diante dessa ignorância do próprio destino e das questões da vida, o viajante está sempre disposto a deter-se ao menor obstáculo e perde seu tempo, sem a preocupação do objetivo a atingir. Vamos trazer isso para a prática da nossa vida agora. Porque Denis fala assim que o viajante, esse que percorre maquinalmente uma estrada, quando ele não sabe essas questões, ele está disposto a parar de viajar diante do menor obstáculo. Poxa, pensou? A gente para, resolve viajar, não quer viajar mais, um pneu que fura, um carro que estraga. Então, se ele não sabe para onde que ele vai, ele fala: então vou ficar aqui mesmo. Eu vou parar de viajar. E na vida? É o que a gente observa muito, em que indivíduos optam por parar, ou supostamente parar de viver. É como se a vida perdesse o sentido, não tem mais sabor, fica sem cor. E aí ele pode pensar assim: que diferença faz se eu vou morrer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, e depois da morte não se tem nada, e a vida agora está tão ruim, tão sem perspectiva e sem esperança, o indivíduo resolve antecipar essa morte. E às vezes, de maneira legal, naquilo que nós chamamos eutanásia. Antes de gravar esse estudo, eu falava com uma amiga que mora na Suíça, ela relatando a tristeza que é a quantidade de pessoas, né, que já deixaram documentos assinados, que dependendo da situação que elas se encontrarem, querem e autorizam fazer a eutanásia, que é a morte assistida.
que indivíduos que às vezes estão lá com uma doença incurável, com um prognóstico médico bem pessimista para a cura do corpo físico, e eles então não entendem mais o porquê continuar viajando, né, na vida, se o que lhe aguarda é a morte. Então eles pensam, poxa, ao invés de ficar arrastando aqui um sofrimento para daqui 1 ano, 2 anos desencarnar, é melhor resolver isso agora. Mas se o indivíduo compreendesse que essa doença, essa dificuldade e essas limitações são importantes para o seu espírito, aí ele teria forças e não abriria mão, mesmo que de alguns minutos da existência, que seriam importantes para o seu futuro. Então olha como que esses entendimentos, eles nos dão forças. É claro que eu não quero aqui simplificar a decisão de quem resolve optar pela eutanásia, porque há muitas motivações e o objetivo nosso não é esse. O foco aqui é dizer que quando o indivíduo não compreende essas questões, é como se ele perdesse um auxílio muito grande para manter-lhe vivo. E aí ele cai na falsa ilusão de que, matando o corpo, ele aniquila tudo e não tem mais que lidar com aquelas dores e nem deixar a família preocupada. Porque tem pessoas, meus amigos, que optam pela eutanásia, por exemplo, para não ver a riqueza que ela acumulou ao longo da vida ser destruída tratando de uma doença que não tem cura. E aí eles pensam, então eu me mato, porque aí pelo menos o que eu construí aqui de riqueza fica para os herdeiros. E eles fazem uso que quiser disso. Então, vejamos como a coisa é mais grave do que a gente pensa. Então, por isso, Leon Denis insiste nesse livro todo. Nós falaremos disso muitas e muitas vezes nesse estudo. Da importância da gente compreender o que somos. E eu já digo, somos espíritos imortais. De onde viemos? Viemos do mundo espiritual. Estamos aqui numa experiência em busca de adquirir valores imperecíveis. Sairmos daqui de volta para onde vamos então? Para o mundo espiritual, mais evoluídos intelectual e moralmente. E aí, compreendendo tudo isso, os sofrimentos que nós enfrentaremos aqui não deixarão de ser sofrimentos. A dor não deixa de ser dor. A dificuldade não deixa de ser dificuldade. Mas aí nós teremos novas forças, novas motivações para suportar aquelas que não conseguimos mudar. E forças para, de fato, superar aquelas que são superáveis. Essa é a dinâmica da vida e esse é o convite que eu deixo para todos nós, para que a gente reflita sempre em tudo isso que nos envolve, a fim de que saiamos daqui espíritos melhores no tempo certo, no tempo que a gente tiver, que for determinado pelas leis divinas. Então, muita paz e eu convido a todos que continuem aqui conosco nos próximos estudos da obra de Leon Denis. Muita paz e até breve.